Olá, meu nome é Renato, eu sou professor e nutricionista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dietoterapia do diabetes mellitus. O objetivo dessa aula é diferenciar os tipos de diabetes, discorrer sobre o tratamento de insulina com os pacientes, identificar os tipos de insulina, descrever a importância da monitoração glicêmica, discutir o impacto dos macronutrientes na glicemia, reconhecer o emprego do método de contagem de carboidrato e planejar uma dieta baseada nas recomendações nutricionais para indivíduos que vivem com diabetes. Aqui é o nosso mapa conceitual e é tudo que a gente precisa aprender quando se tem que falar sobre diabetes. Então, as definições e epidemiologia do diabetes, a fisiologia do pâncreas, a classificação do diabetes, tipo 1, tipo 2 e gestacional, a fisiopatologia e sintomas, os fatores de riscos e as complicações, o diagnóstico médico, a modulação do diabetes mellitus por meio de medicamento, o monitoramento, a terapia nutricional do diabetes, o índice glicêmico e a carga glicêmica, contagem de carboidratos, metas e ajustes e as considerações finais. Bom, primeira coisa é definir o que é diabetes e entender o quanto o diabetes impacta no mundo, na questão de saúde pública e nas economias mundiais. Bom, a definição clássica de diabetes é uma doença metabólica caracterizada por uma hiperglicemia crônica, resultante de defeitos na secreção da insulina ou na ação da própria insulina. A hiperglicemia crônica está associada a longo prazo a dano, disfunção e insuficiência de vários órgãos, especialmente os olhos, os rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Ela é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente decorrente da deficiência de produção da insulina ou da sua ação, em ambos os mecanismos, ocasionando complicações macro e microvasculares em longo prazo. Bom, o que a gente pode pensar epidemiologicamente? Mais ou menos 537 milhões de adultos vivem com diabetes. Isso significa que 1 a cada 10 pessoas vive com diabetes. E a gente prevê que esse número aumente para 643 milhões até 2030 e 784 milhões até 2045. É muita gente, sendo que o diabetes ele pode ter a prevenção. Você pode fazer a prevenção para que o indivíduo não se torne diabético. Okay? O que a gente tem hoje? Os 10 principais países ou territórios com os gastos totais em saúde relacionados ao diabetes. Esses gastos são em bilhões de dólares, e estão relacionados de 20 a 79 anos, e esses dados foram coletados em 2019. Então a gente vê aqui o Brasil como o terceiro país com a maior despesa, mas ele não está entre os 10 que tem um gasto anual com saúde por pessoa. Então aqui ele está entre os 10 que mais gasta em saúde nacional, por questões de medicamento e intercorrências do diabetes, mas ele não tem um gasto individual, não está entre os primeiros com gasto individual. Ou seja, se gasta muito, mas não se gasta com o indivíduo. Então aqui a gente tem um número grande de pessoas com diabetes. Tá? Então a gente pode olhar aqui que existe uma relação direta. Então a América do Norte, 50 milhões de diabéticos, por aquela questão da obesidade. O Brasil, e dentro da América Central, 32 milhões. A África, 24 milhões. Oriente Médio e Norte da África, 73 milhões. Europa, 61. E Pacífico Ocidental, 206 milhões. Existe um impacto muito grande da alimentação no estilo de vida, na prática de atividade física ou na ausência da prática de atividade física e no aumento do consumo de comidas industrializadas sobre a incidência do diabetes. Então, dentro dessa epidemiologia do diabetes, o Brasil, em 2017, ocupava a 4ª posição mundial. Então,
12,5 milhões de indivíduos, né, que significa 11 a 13% da população. Já a projeção para 2045 é que ele ocupa a quinta posição, né, com 18 a 22% da população. Então nós vamos sair de 12 para 22. É muita coisa. E aí vocês imaginam o impacto que isso vai ter na saúde e em todo o custo do Estado para manter esses indivíduos. Algumas pessoas, né, que vivem com diabetes, eles dão alguns depoimentos, né? Então, entre eles, eu escolhi um na internet, que é o Ronald Wiesenberg, que é no Brasil. Ele diz que viver com diabetes pode ser desafiador, mas também recompensador. E aí vai um recado para nós, profissionais de saúde. Ele acha que é importante que os profissionais de saúde entendam a pessoa que vive com diabetes e se esforcem para explicar como a decisão sobre a sua terapia e tratamento vai beneficiar esses indivíduos. E aí aqui a gente tem uma nova forma, né? A gente não fala que a pessoa é diabético, a pessoa, na verdade, ela vive com diabetes. Uma das coisas que a gente precisa entender enquanto profissionais de saúde é que a gente precisa modificar essa relação que a gente faz entre causa e efeito e causa e pessoa. Então a pessoa tem uma doença crônica, mas ela não é a doença crônica. Então o paciente não é diabético, ele vive com diabetes. E é interessante pensar nessa abordagem. Vamos falar um pouquinho da fisiologia do pâncreas? Bom, o pâncreas ele tem, né, a sua localização próximo ao estômago e aqui intestino. Ele vai ter ducto secretor, né, onde a gente vai ter as enzimas digestivas, que é a porção exócrina do pâncreas, e eu vou ter a porção endócrina, que tem as células de Langerhans, onde vai se, né, fazer a produção de insulina e glucagon e dispensar isso no sangue. Então aqui, ó, eu tenho as ilhotas de Langerhans, as células alfa e as células beta, e aqui os ductos, tá, que vão secretar. Então essa porção aqui, ó, são esses ductos que estão aqui, ok? E aqui são as ilhotas. É importante a gente pensar no pâncreas como produtor de insulina. E aí a insulina vai ter a função de garantir o aproveitamento da glicose, né, principalmente no sistema hepático, muscular e sistema adiposo. E ela tem função também anabólica, que vai ter a inibição da gliconeogênese, né, da glicogenólise, desculpa, da gliconeogênese e da cetogênese. Pensar nesse peptídeo C aqui, tá? Guardar esse peptídeo C, que lá na frente a gente vai falar dele. Aqui as pontes de sulfeto, então já sabe que é importante a parte da insulina que tem essa ponte, porque senão ela não vai funcionar, a conformação dela vai modificar, e aqui a parte da pró-insulina. Qual seria então o mecanismo de ação dessa insulina? Então eu vou ter a glicose, né, no vaso sanguíneo, dentro do intestício eu vou ter a ação do glúten, que vai capsular essa glicose e aí, né, dentro da célula para fazer a gluconeogênese. Então aqui a glicose, através de transporte, né, vai fazer com que haja então a secreção de insulina por conta do aumento do potencial de cálcio para fora da célula, de potássio, e a entrada de cálcio nessa célula. Tá? Então essa insulina vai ser liberada devido ao estímulo da presença da glicose. E aí o que a gente tem? Essa insulina então vai cair na corrente sanguínea e vai se ligar a um receptor de membrana. Esse receptor de membrana desencadeia várias reações, tá, dentro da célula e faz com que haja então a saída do GLUT4 do interior da célula para a beirada da membrana. Quando ele se encontra aqui, né, na membrana celular, ele vai então abrir os canais para que essa glicose entre na célula. Aqui esse esquema mostra melhor isso, né, mostrando então que eu vou ter a insulina, o receptor de insulina, várias reações, né, que vão então liberar o GLUT4, esse GLUT4 vai se encaminhar à membrana, fazendo então com que haja o transporte de glicose. É interessante lembrar que a contração muscular, ou seja, a atividade física,
através da produção de AMPK, faz com que haja o mesmo processo da liberação do GLUT4 até o encaminhamento dele na membrana e, consequentemente, transporte da glicose para dentro da célula. Mas o que são esses glúteos? Eles são transportadores de glicose na célula. A gente tem várias classes de glúteo. Para essa aula, vai ser interessante só a gente mostrar os que estão relacionados diretamente, mas na aula de nutrição e atividade física, na parte de carboidrato, que também está disponível na internet, você tem todos os glúteos e as funções de cada um e dos transportadores de glicose, ok? Então aqui nós temos, na família dos glúteos transportadores, os que são insulino dependente, GLUT4, GLUT5 e GLUT6. Então, os que dependem de insulina para atuarem, 4, 5 e 6. E os que não dependem da insulina, 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 não precisa, 4, 5, 6 precisa. Tá? Então, onde é que esses que não dependem vão estar localizados? Todos os tecidos e linhagens celulares responsáveis pelo nível basal de glicose, cérebro endotélio. Então é óbvio que o seu cérebro não pode depender de outra coisa para controlar a sua glicose. O fígado e as células betas do pâncreas, ok? E vai ser abundante no sistema nervoso central. Então, pâncreas, fígado e sistema nervoso central têm transportadores de glicose que não dependem de insulina, ok? O GLUT5 transporta a frutose no intestino e no rim, e o GLUT4 é encontrado em quase todos os tecidos, músculo esquelético, tecido adiposo e músculo cardíaco. Mas vamos entender como é que funciona tudo isso, porque falando assim fica bem solto, e aí é importante que a gente entenda essas etapas de transporte. Aqui a gente tem o seguinte: primeiro a gente faz a ingestão de carboidratos, e aí o sistema digestório começa a fazer a quebra desses carboidratos. Então, digestão do carboidrato na luz para produzir glicose. Essa glicose, então, começa a aumentar no sangue. Ela passa do trato digestivo para a corrente sanguínea, fazendo com que o nível de glicose no sangue suba. O pâncreas, então, vai produzir e liberar insulina, em resposta à alta dessa glicose elevada. Okay? E aí, essa insulina vai permitir que a corrente sanguínea, que a glicose passe para dentro das células. Okay? Então, aqui eu começo, por meio da insulina, a fazer com que essa glicose entre na célula. Tá, Renato, mas e aí? Aí essas células vão usar a glicose. Tá? Dentro da célula, a glicose queimada vai produzir energia, vai produzir ATP. Lembra do ciclo de Krebs? E aí você tem lá glicose, glicólise, aí você tem acetil-CoA, aí dentro do ciclo de Krebs citrato, aconitato, fumarato, oxalacético, e aí você forma ATP e CO2. Depois disso, então, os níveis de glicose no sangue vão cair. E aí as células absorveram a glicose e o nível de glicose cai. Quando o nível de glicose cai abaixo do que o organismo fisiologicamente precisa, você então começa a liberar o glucagon. Ele vai ser liberado em resposta ao nível baixo de glicose na corrente sanguínea. Esse glucagon então vai fazer com que o fígado libere a glicose na corrente sanguínea. Tá? No fígado, ele vai converter o glicogênio para a glicose que entra no sangue. Então, uma questão importante é que alguns indivíduos têm alteração em todo esse sistema. E aí isso se caracteriza como o diabetes. Então vamos classificar esse diabetes, Que indivíduos são esses? Como eles se comportam? Então, nessa classificação do diabetes, eu vou ter as 4 principais classificações, que são tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outras categorias específicas. A distinção entre o tipo 1 e o tipo 2 tem sido um pouco menos clara ultimamente por conta de síndromes clinicamente importantes. Por exemplo, diabetes autoimune dos lactentes, que é o LADA, e que tem algumas características do tipo 2. Diabetes tipo 2 apresentando cetoacidose diabética clássica do tipo 1, que é diabetes tipo Flatbush. E tem também algumas pessoas com diabetes tipo 1 que começam a ter resistência à insulina. E aí eles têm que tomar, além da insulina, medicamentos
hipoglicemiantes, tá? Ou que diminuem a resistência à insulina, como por exemplo a metformina. Então hoje em dia não se tem uma classificação, se tem uma classificação didática, mas na prática clínica a gente precisa estar atento aos sinais clínicos, aos sintomas e às queixas dos pacientes. Então, para a gente entender melhor, aqui eu vou ter a diabetes tipo 1, né, de uma forma geral, onde eu vou ter a autoimune, que normalmente acomete as crianças, e a 1B idiopático, que é a LADA. Tá? Eu vou ter então a tipo 2, que vai corresponder a 90, 95% dos casos, é realmente a grande parte dos casos, né, que é uma perda progressiva da secreção de insulina, combinada com resistência à insulina. A diabetes gestacional, que é uma hiperglicemia de graus variados, na ausência de critérios do diabetes médio prévio, então só durante a gestação, e outros tipos de diabetes, que vão ser defeitos genéticos na função da célula beta, doenças do pâncreas ósseo, induzido por drogas ou infecções. Dentro dessa classificação, né, é importante a gente então entender que o diabetes tipo 1, o pâncreas não produz qualquer insulina. Como resultado, as células, né, não podem absorver glicose e o nível de glicose no sangue aumenta muito. As células ficam privadas de sua fonte de energia primária, levando a sintomas como fadiga e passando grandes quantidades de urina e perda de peso. Então aqui eu vou ter a entrada do alimento, a transformação em glicose, mas eu não tenho insulina para retirar essa glicose do sangue. Consequentemente, essa glicose acaba não entrando na célula, né? O fígado acaba produzindo mais glicose para o sangue e essa glicose em excesso na corrente sanguínea precisa ser eliminada pela urina, que seria o único caminho para ela ser eliminada. No diabetes tipo 2, que é a forma mais comum da doença, o pâncreas produz insulina. Pode ser um pouco menos, né? Mas ele produz, em alguns casos ele vai produzir menos. Mas ou em quantidades insuficientes, ou as células do corpo são resistentes à ação. Então, no acoplamento da insulina na membrana, existe uma resistência a esse acoplamento, que é o que a gente chama de resistência à insulina. Como resultado disso, né, as células vão receber muito pouca glicose e o nível de glicose no sangue sobe e fica muito alto. Então, eu tenho insulina, tá vendo? Ela está verdinha aqui, essa glicose. Então, essa insulina age sobre a célula, só que existe uma resistência, então tem a entrada de glicose, mas pouquinha glicose dentro da célula. Consequentemente, o fígado começa a produzir mais glicose, o músculo libera mais glicose e o rim acaba tendo que eliminar essa glicose. É óbvio que você já viu que você está sobrecarregando o rim nesse caso. Então, uma das consequências do diabetes é o dano renal, que a gente precisa entender e precisa ficar atento e fazer o tratamento para que isso não aconteça. Bom, e a diabetes gestacional? Ela é definida como qualquer grau de intolerância à glicose com início, né, no primeiro diagnóstico expresso durante a gravidez. Isso não exclui a possibilidade de sofrer de intolerância à glicose não previamente reconhecida ou iniciada concomitante com a gravidez. Tá? Durante essa diabetes gestacional, a gente precisa entender esse processo. Então, a primeira coisa é que existe um nível de glicose aumentado devido à demanda de crescimento do bebê. Então, aumenta a concentração de glicose. A insulina produzida pelo pâncreas para permitir que as células corporais tenham glicose no sangue, né? E existem hormônios da placenta que reduzem a ação dessa insulina. Então, o que vai acontecer? Se eu estou reduzindo a ação da insulina, o que vai acontecer em seguida? O nível de glicose no sangue permanece aumentado e o diabetes gestacional se desenvolve. E aí, as células do corpo, né, têm dificuldade de absorver a glicose. E aí, vou ter glicose suficiente para reduzir, e vai ser insuficiente para reduzir o nível de glicose no sangue, o nível vai ficar alto. Tá? Permanece aumentado, e aí você tem, então, o quadro de diabetes gestacional, nestes casos. E qual seria então a fisiopatologia e os sintomas do diabetes? Né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente entende isso? E quais são os principais sintomas do diabetes? Né?
para quem convive e tem o diagnóstico que é feito pelo médico. Então, sintomas: boca seca, cansaço, falta de energia, a visão fica embaçada, perda de peso, fome persistente, uma cura lenta de feridas e doenças, uma micção frequente e abundante, disfunção sexual, cistite e candidíase, que são então inflamações de repetição, que são muito comuns, tá, em pacientes que vivem com diabetes não diagnosticado. E aí, quais seriam então as alterações, né, que ocorrem? Primeira alteração do metabolismo proteico. Então, você vai ter uma alteração, diminuição da síntese proteica, aumento do catabolismo de proteínas, aumento da gliconeogênese e espoliação de proteína. Uma alteração no metabolismo de carboidrato, diminuição da utilização da glicose e uma hiperglicemia, diurese osmótica e glicosúria, perda de águas e eletrólitos, desidratação, hemoconcentração, fluxo sanguíneo renal diminuído, choque, coma e até morte. Além disso, alterações no metabolismo de lipídios, síntese de ácido graxo diminuída e aumento da lipólise. Então, você tem maior quebra de lipídios, por consequência, aumento dos lipídios na corrente sanguínea. Mobilização das gorduras, né, de depósito, uma hiperlipidemia, cetogênese hepática, e aí, né, entendendo uma esteatose hepática, e cetose, que é a cetoacidose e cetonúria. Além disso, hiperglicemia caracterizada por poliúria, polidipsia, perda de peso e cetoacidose. É claro que são quadros graves, né, e são muitas as consequências, mas nem todo mundo tem uma predisposição ou tem uma condição de se tornar diabético. Então, para isso, existem fatores de riscos, né? Então, além dos fatores de risco, você tem também, depois do diabetes instalados, as complicações do diabetes, que é o que a gente vai ver a seguir. Esses fatores de riscos e complicações estão relacionados principalmente, né, à indicação de rastreamento. Então, quando é que você vai pesquisar a presença do diabetes na vida dos indivíduos? Quando eles tiverem a questão de obesidade, tabagismo, histórico familiar, principalmente se houver parente de primeiro grau, em negros, hispânicos e índios, PIMA, histórico de doença cardiovascular, hipertensão arterial, um HDL colesterol menor do que 35 e um triglicérides maior do que 250. Síndrome de ovários policísticos é uma condição, né, que acaba levando o indivíduo tem uma alteração da resistência à insulina, e essa alteração da resistência à insulina aumenta então a formação de policistos no ovário, sedentarismo e acantose migrans, que são manchas escuras no pescoço, tá? Como se fossem faixas escuras, tá? Em formato de linhas escuras. Ok? Então, o estilo de vida, sedentarismo, obesidade, hiperalimentação, leva à resistência à insulina. Essa resistência à insulina, então, aumenta a produção hepática de glicose. Se eu aumento a produção hepática de glicose, o que vai acontecer? Eu vou ter uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia diminui o transporte de glicose, que leva à resistência à insulina. Ok? Nesse sentido, essa hiperglicemia também leva à disfunção das células beta. E aí eu tenho um aumento da insulina basal com uma diminuição da sinalização da insulina. Essas células, então, com o tempo vão ficando cansadas, diminuem a produção ou começam a entrar em falência e morrer, e aí eu começo a ter deficiência de insulina. Consequentemente, se eu tenho deficiência de insulina, além de ter aumento da resistência, eu vou ter diminuição da captação de insulina por esses organismos. A diminuição das incretinas também causa deficiência de insulina. Fatores genéticos podem se relacionar tanto à deficiência de insulina quanto à resistência.
E existe uma glicotoxicidade, uma lipotoxicidade, e o envelhecimento também leva à resistência à insulina e à deficiência de insulina. Então é normal o aumento dos níveis de glicose, ou esperado pelo menos, né? É fisiologicamente esperado na velhice que a gente tenha uma resistência à insulina e uma deficiência da produção de insulina. Por isso que é importante fazer com que tenha um estilo de vida adequado e que essa resistência aconteça mais tarde, e durante a vida adulta e na parte de adolescência, ter uma boa alimentação para que isso só aconteça mais tarde. Então, quais seriam, então, instalado o diabetes, quais seriam as principais complicações relacionadas ao diabetes? Bom, são inúmeras, mas aqui a gente vai relacionar principalmente doença arterial periférica, doença cerebrovascular, doenças coronarianas, nefropatia diabética, o pé diabético, o dano ocular e a neuropatia periférica. É óbvio que cada uma dessas doenças merece uma aula à parte e a gente não tem como abordar todas essas doenças no tempo de conteúdo do diabetes, né? Mas é importante saber que são doenças relacionadas à questão da hiperglicemia, da produção de radicais livres, de oxidação e causadas por inflamação. A própria resistência à insulina é um processo ocasionado por uma inflamação. Pode ser por aumento do tecido adiposo, que vai fazer com que eu tenha aumento de macrófagos e produção de interleucinas, e aí essas interleucinas vão aumentar o processo inflamatório, levando então ao aumento da resistência à insulina. Então ficar atento aos conceitos dessas doenças, tá? E entender que elas são uma consequência do diabetes não tratado, ou das complicações de um diabetes que ficou descontrolado por muito tempo, ok? Bom, como é que eu faço o diagnóstico de diabetes? O diagnóstico é sempre importante da gente falar que ele é médico. Se o nutricionista pede um exame e ele detecta uma alteração dos níveis de glicose no sangue, ele precisa encaminhar esse paciente para o médico, né, fazendo uma carta de encaminhamento, explicando a situação, pedindo a ele que faça então o diagnóstico. Isso não impede que você tome as precauções e as atitudes que necessitam para o tratamento prévio desse indivíduo, mas você não pode dizer para o indivíduo que, olha, você é diabético, você está diabético, né, ou você está pré-diabético. Esse diagnóstico, por lei, é exclusivamente médico, né? Talvez no futuro, tirando todo o corporativismo que existe dentro da profissão médica, para que eles tenham a exclusividade e o controle financeiro de algumas coisas na área da saúde, a gente entenda que saúde é um critério do paciente. Então o diagnóstico, na verdade, é pro paciente e não do profissional. Mas isso ainda está no futuro distante. Ainda existe muita corporação, ainda existe muito interesse financeiro e é óbvio que existe todo um hold para que algumas profissões sejam vistas pela sociedade como mais importantes do que outras. Na verdade, pensar em tratamento de diabetes sem nutricionista é praticamente impossível, né? É você secar gelo, né? Mas é assim que vive o mundo, é assim que as coisas são, e a gente não está aqui para desrespeitar nenhuma lei. A gente respeita os colegas, mesmo discordando e sabendo que existe interesse financeiro por conta dessa prática, mas é importante que, tendo uma lei, que a gente siga essa lei. Até porque nós também temos a nossa porção que diz que só nós podemos prescrever a dieta para os pacientes. E se o médico prescrever, é um exercício ilegal da profissão. Se julgado e condenado, pode pegar uma pena de 5 a 3 anos, de 3 a 5 anos de cadeia. Então nós não fazemos diagnóstico. Mas é preciso entender como é feito esse diagnóstico. Então a intenção dessa aula é mostrar para os alunos como que a parte clínica é feita e o entendimento disso para que você possa auxiliar melhor o paciente. Então, no diagnóstico, eu vou ter a determinação da hemoglobina glicosilada, que é HbA1c, né? O valor deve ser maior do que 6,5. Então, a relação de hemoglobina, né, glicada e correspondente à glicemia média estimada.
Então aqui eu vou ter, ó, se eu tenho uma hemoglobina glicada ou glicosilada de 5, a glicemia média vai ser 97. 6, 126. 7, 154. 8, 183. 9, 212. 10, 240. 11, 269. E a partir de 12, 298 para cima. E aí, o que eu faço além da hemoglobina glicada? Eu vou fazer a glicemia de jejum. Então, valores de glicose de jejum devem ser maior do que 126, né, com jejum de pelo menos 8 horas, para que se tenha o diagnóstico de diabetes. Né? Então, tudo que a gente está colocando aqui é para o diagnóstico. O diabetes médio também pode ser feito por meio da glicemia ao acaso, e aí ela tem que estar maior do que 200 miligramas nos pacientes com sintomas característicos de diabetes. Tá? São aqueles sintomas que a gente já falou lá atrás. O teste de tolerância à glicose, que é o PTGO, que é o mais comum, é um teste de oral com injeção de 75 gramas, usada para detectar em pessoas não grávidas. Né? Então eu vou ter o que se esperado, né? Uma glicemia de jejum de 60 a 100, né? Ou maior do que 126. E aí depois de 1 hora, menor do que 200, 2 horas, menor do que 140 ou maior do que 200. Quando eu tiver esses dois casos, né? Então em paciente com sintomas comuns de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica, uma concentração de 200 miligramas de glicose por decilitro depois de 2 horas se faz o diagnóstico de diabetes. Então aqui os critérios diagnósticos atuais para o diabetes são glicose de jejum, teste de tolerância à glicose, hemoglobina glicada e glicose plasmática aleatória. E a gente tem então as associações, né, a OMS, a WHO e a Associação Americana de Diabetes, que definem esses critérios para fazer o diagnóstico do diabetes. Esse diagnóstico, então, para a gente resumir, glicose de jejum, glicose 2 horas após a sobrecarga, glicose ao acaso e hemoglobina glicada. Confirmação do diagnóstico por repetição do mesmo exame alterado em segunda amostra sanguínea. Então, faço o exame, repito o exame, feito 2 vezes, mantido o quadro, é feito então o diagnóstico de diabetes. Tá? Lembrando que esse diagnóstico é médico. Você pode até pedir os exames, encaminhar para o médico para que ele olhe os exames e faça o laudo e converse com esse paciente. Então não é uma conduta que, mesmo tendo esses exames alterados, você diga para o paciente que ele é diabético. Então essa conduta é errada e não pode ser feita. Bom, e aí instalou-se o diabetes. Ok, esse paciente tem diabetes. O que ele vai fazer agora? A gente fala de tratar o diabetes, né? O diabetes não é tratado, ele é modulado. Né? Ele é uma condição clínica, é uma patologia. Na maioria das vezes não tem cura. No caso de diabetes tipo 2, a gente consegue, no pré-diabetes, fazer a remissão desse quadro e não deixar o paciente se tornar diabético. Quando ele já é diabético, em alguns casos iniciais consegue fazer a remissão, mas já é mais difícil. Tá? Então, é a velha história. Prevenir vai ser sempre melhor do que remediar. Então, a gente não trata o diabetes, né? A gente modula, na verdade, a gente manipula as condições do paciente para que ele consiga, então, viver com o diabetes de uma forma menos danosa. Okay? Então, modulação do diabetes. Para modular o diabetes, terapia nutricional, exercícios físicos, monitoração da glicemia e medicação. A gente vai precisar de equilíbrio emocional, apoio social e familiar, disciplina e força de vontade e motivação pessoal. Tá? Então, são vários fatores para você ter um bom prognóstico dessa modulação do diabetes. A gente vai começar, então, com o tratamento medicamentoso, e aí o medicamento ele visa diminuir em 50% a 75% o risco de desenvolvimento ou progressão de complicações crônicas relacionadas no diabetes, como retinopatia, nefropatia e neuropatia.
evitar ou diminuir a incidência de complicações agudas, como hipoglicemia, hiperglicemia e cetoacidose. A medicação ela também vai ajudar a diferenciar os níveis de glicose no sangue, né, a gerenciar esses níveis, mas o tratamento vai depender do tipo de diabetes, juntamente com todos aqueles outros fatores que a gente colocou, motivação, apoio familiar, força de vontade. Se tem diabetes tipo 1, vai precisar de insulina. Se tem diabetes tipo 2, é geralmente tratada com comprimidos e mudanças de estilo de vida, mas em alguns casos pode precisar de insulina também. A insulina ou as drogas injetáveis não insulínicas podem ser adicionadas no caso do diabetes tipo 2, ok? Então, vamos falar um pouquinho do diabetes tipo 1. A dose diária total de insulina preconizada em pacientes com diagnóstico recente ou logo após o diagnóstico de cetoacidose varia de 0,5 a 1 unidade por quilograma por dia. Posteriormente, com a evolução da doença, né, ou necessidade diária de insulina, ela pode aumentar para 0,7 a 1. Crianças e pré-adolescentes podem alcançar de 1 a 2 durante a puberdade. E em situação de estresse, 1,5, tá, para os indivíduos que usam insulina. Existem diferentes tipos de insulina, né, que se distinguem por dois fatores: a velocidade de absorção subcutânea para o sangue e o tempo de absorção e duração dessa insulina. Então aqui a gente tem uma canetinha de insulina, que hoje é a forma, né, de se aplicar a insulina mais fácil. E aí essa velocidade, o tempo de absorção e duração é que definem o tipo de insulina. Então vamos ver essas insulinas. Eu vou ter a insulina, eu vou ter a lenta, que a Gedor, Glargine, Determin, do Degludec, de ação intermediária, que é a NPH, ação rápida, que é a regular, ação ultra rápida, Lispro, Asparte, Glurizina, que vai agir em 15 minutos, e a mais ultra rápida, que é a Fiasp, que age em 2 minutos. Vamos pensar, então, nessas insulinas. Então, insulina de ação curta e rápida. A regular, início da ação, 50 a 60 minutos, pico de duração, 2 a 4 horas, duração total, 6 a 9 horas. As partes, as Lispros e a Glulizine, 10 a 15 minutos, 30 a 90, 3 a 4 horas. Ação intermediária, NPH, 1 a 2 horas, pico de ação de 2 a 8 horas, tempo de 12 a 15 horas. A insulina basal, Glargina e Determir, 1 a 2 horas, nenhum pico, né, 24 horas de ação. E pré-misturas, 70 a 30, 75 a 25. Então essas pré-misturas de insulina vão ter 70 de NPH e 30% de regular, 75 de NPH e 20% de Lispro. A primeira ação de 30 a 60 minutos, 3 a 8 horas de pico de ação, duração de 12 a 15 horas. A segunda, 10 a 15 minutos, 30 minutos a 8 horas de pico, de 12 a 15 horas de ação. Então, olhando esse quadro, a gente vê que uma insulina ultra rápida vai ter mais ou menos esse perfil, uma insulina regular, esse perfil, uma insulina intermediária, este perfil, né? E as bifásicas, esse perfil. Então eu vou ter aqui 2 picos de ação dessa insulina. Tá? Basicamente, a gente teria essa ação das insulinas, né? Lispro, a regular, a NPH, a Detemir e a Glargina. Então, para cada indivíduo, né, o médico vai prescrever um tipo de insulina dentro do diagnóstico que ele fez e do quadro que esse indivíduo apresenta. Por que é importante para o nutricionista entender esse processo? Por conta da quantidade de carboidrato que vai ser dado, né, e o horário que essas insulinas vão ser usadas. Então é óbvio que se você tem aqui uma insulina, né, Asparte, você precisa ter uma quantidade de carboidrato para esse indivíduo se ele
né, não estiver com uma hiperglicemia. Mesma coisa da regular. Aqui, essa quantidade de carboidrato, ela começa a ser avaliada ao longo do dia. Então, você começa com menos, aqui é o pico da insulina, onde você vai dar a maior quantidade de carboidrato. E assim sucessivamente. Né? Então, veja que cada insulina se comporta de um jeito. E aí o nutricionista precisa modular a glicemia desse indivíduo. É claro que o correto seria a gente prescrever a dieta e o médico determinar a insulina, mas isso na prática clínica não acontece. Então somos nós, os nutricionistas, que temos que adequar à prescrição médica. Com pacientes já bem treinados, essa adequação da insulina é feita pelo próprio paciente. Então ele monitora e controla a própria glicemia e a aplicação da insulina. Então, de acordo com o que ele come, ele já sabe o quanto que ele vai precisar de insulina, a gente vai ver isso lá na frente. Então aqui eu tenho os locais onde se aplica a insulina, então é importante, né, é importante da gente perceber esses locais e entender que existem locais certos para aplicação de insulina. Então, por exemplo, na região do umbigo não se pode aplicar, precisa ter uma distância dessa região. Normalmente se aplica no antebraço, no glúteo, na região abdominal distante do umbigo, nas nádegas e na lateral das coxas. Aqui a demonstração de como é feito a aplicação da insulina através dos esquemas, e isso às vezes é importante da gente orientar o paciente que muitas vezes no início não consegue fazer isso de forma adequada, tem muitas dúvidas, e aí cabe a todos os profissionais de saúde fazer essa orientação do uso correto da insulina. Então, cuidados que a gente tem que ter com a insulina, isso precisa ser passado pelo profissional. A insulina fechada deve ser armazenada em refrigeração de 2 a 8 graus e possui uma validade de 2 anos. Não pode ser armazenada a temperatura abaixo de 20 e acima de 300. Okay? Não expor o medicamento à luz solar. As armazenadas em seringa não devem ultrapassar 30 dias em refrigeração. É indicado para pacientes cegos, idosos e portadores de outras dificuldades. Em viagem, se a viagem for de curta duração, não há necessidade de embalagem térmica. De longa duração, a insulina deve ser guardada em embalagens térmicas sem gelo. Ela não pode ser congelada. A única situação em que a insulina é transportada com gelo é em compras comerciais. Okay? Aí ela precisa ser transportada com o gelo. O que a gente tem então? A insulina, sistema de infusão. Como é que você tem esse sistema? Né? Sistema de infusão contínuo. Então existe um aparelho que você coloca no corpo e ele faz uma infusão contínua de insulina, que é o padrão ouro de tratamento. Né? A gente consegue isso hoje comprar, é muito caro, mas consegue fazer com que haja um retorno dos planos de saúde. Eles pagam. Em alguns casos, com processo, você consegue fazer com que o Estado também dê essa insulina. Alguns modelos são à prova d'água ou resistente à água e dispõem de controle remoto inteligente. Já outros podem ser integrados ao monitoramento contínuo da glicose, inclusive com desligamento automático em caso de hipoglicemia ou na previsibilidade de hipoglicemia, possibilitando então ajustes precisos na terapêutica. Então, o próprio equipamento controla a liberação de insulina de acordo com o nível de glicose sanguínea. Tá? E aí você tem um controle padrão ouro. Lá na frente a gente vai ver esse equipamento, mas é só para entender. Bom, então tem-se a insulina. Agora a gente vai colocar a questão dos medicamentos que são mais comuns para o diabetes tipo 2. Nesse caso, eu vou ter o uso de hipoglicemia antioral, o uso de insulina e o uso de hipoglicemia antioral mais insulina. Okay? Com o tempo, o paciente que é diabetes tipo 2 ele pode vir até a falência das células das ilhotas de Langerhans e aí você vai precisar de usar a insulina. Mas antes disso acontecer,
existe aí o uso bem grande de hipoglicemiantes orais, de medicamentos. Então, quais são esses medicamentos, né? A gente tem eles divididos em classes, e é importante entender essas classes. Então, eu tenho a classe das sulfonilureias, da metiglinidas, da biguanidas, inibidores de alfa-glicosidase, da glitazonas, das gliptinas, de mimético de análogo de GLP-1 e inibidores da SGLT2, que é o inibidor de contrasportador de sódio glicose 2. Okay? Então aqui eu tenho um quadro que mostra um pouco né, da redução da glicemia, da redução da hemoglobina glicada e das contraindicações desses medicamentos. Então as sulfonilureias 60% a 70%, né, hemoglobina glicada 1,5%, contraindicação, gravidez, insuficiência renal e hepática. As metiglinidas 20 a 30, 1 a 1,5, gravidez. Biguanidas 60 a 70, 1,5, e aí a gente tem gravidez, insuficiência renal, hepática, cardíaca ou pulmonar. Inibidores da alfa-glucosidase 20 a 30, redução da hemoglobina glicada 0,5 a 0,8 e contraindicação na gravidez. Glitazonas 35 a 65, insuficiência hepática, cardíaca, classes 3 e 4 e gravidez. E as gliptinas, redução 20, hemoglobina glicada 0,6, 0,8, hipersensibilidade aos componentes. Mimético e análogo de GLP-1, 30, 0,8 a 1,2, hipersensibilidade. Inibidores da SGLT2, 30, 0,5 e 1, e pacientes com disfunção renal não podem usar esse medicamento. Como é que fica, então, a ação desses diabéticos orais, né? No caso dos inibidores das glicosidases, eles retardam a absorção de carboidratos. Então, aumentam o GLP-1, as incretinas e os inibidores da DPP-4. Então, aí eles são o GLP-1, né, peptídeo semelhante ao glucagon, e o DPP-4. Tá? As metforminas, né, reduzem a produção excessiva de glicose no fígado. As sulfonilureias e amiglinidas, estimulação da secreção de insulina. Okay? E as glitazonas reduzem a resistência periférica à insulina. Vamos entender então um pouco, né, esses medicamentos, essas classes de medicamentos, os nomes comerciais e onde eles se aplicam. Então, hipoglicemiantes orais, sulfonilureias, aumento da secreção de insulina. Eu vou ter a cloproplamida, a glibenclamida, a glipizida, a glicazida, a glicazida MR e a glimepirina. Tá? Aumento da secreção de insulina, aqui são os valores, né, comerciais, e os nomes comerciais. Então é o Diabinese, o Daonil, o Minidiab, Idemacron, o Amaril e o Meritor. E aqui o custo, tá, desses medicamentos, de 15 a 18, de 3 a 25 reais, 23 a 60, 14 a 130 e de 11 a 55. Uma ou duas tomadas por dia, né, e o efeito colateral é o ganho de peso. Bom, e aí eu tenho um problema. Parte do processo do diabetes se relaciona à resistência à insulina, que está relacionado ao peso. Esses medicamentos aumentam o peso. E aí pode piorar a resistência à insulina. Então, o médico tem que avaliar. Cabe ao nutricionista ficar atento e já entender que eu preciso fazer uma dieta com restrição calórica. Tá? E uma dieta, consequentemente, com diminuição do processo inflamatório. Tá? Uma dieta anti-inflamatória. Classe das metiglinidas, aumento da secreção de insulina. Então, replaglinida e netaglinida. Prandin, Starlix, de 24 a 62 reais.
3 tomadas por dia, então vai se tomar 3 vezes ao dia. Mesma coisa, aumento do ganho ponderal, ganho de peso. Biguanidas, metformina e metformina XR. Né? Os nomes comerciais, glucofage e glifage. 5 a 25 reais, de 9 a 35 reais. Então ficar atento a esses valores. 2 a 3 vezes ao dia, deficiência de vitamina B12, risco de acidose lática é raro, mas pode ocorrer. Então aqui já fica um alerta para o nutricionista para monitorar a vitamina B12. Então lembra lá de nutrição e metabolismo, a importância da vitamina B12, e aí se eu não tenho vitamina B12, eu diminuo a absorção de ferro, e aí consequentemente eu vou ter várias complicações para esse indivíduo. Então ficar atento a isso. Continuando então, inibidores da alfa-glicosidase, que vão fazer o retardo da absorção de carboidratos, né? Então eu vou ter arcabose e o miglitol. Os nomes comerciais, Glicobay e Glicete, então vão ter de 25 a 40 reais. 3 tomadas ao dia. Efeito colateral, flatulência e diarreia. Glitazonas, aumento da sensibilidade à insulina em músculo adipócito e hepatócito. A classe, né, das glitazonas é representada pela pioglitazona, que comercialmente é conhecido como Actus e Aglitil, e o custo de R$ 63 a R$ 125 reais. Uma tomada ao dia promove retenção hídrica, anemia, ganho ponderal, insuficiência cardíaca e fraturas. Então, ficar atento a esses efeitos colaterais e monitorar esses efeitos. Pensar aqui já na questão do cálcio, na dieta hipocalórica, no ferro, né, e na diurese desse paciente, e monitorar a diurese desse paciente. Gliptinas, que são os inibidores de PP4, que é a enzima dipeptidilpeptidase 4. Elas vão aumentar o nível de GLP-1, com o aumento da síntese e da secreção de insulina, além da redução de glucagon. Tá? Então, isso é promovido pelo aumento do GLP-1. Eu vou ter a sitagliptina, a vildagliptina, a saxagliptina, a linagliptina e a alogliptina. Os nomes comerciais, Januvia, Janumed e Nimegon, Galvus e Jarlamet, Onglisa, Combiglise, Glichambi Traienta, Inesinamed e Takeda. Os valores são bem mais salgados, né? 50 a 240 reais, 73 a 180, de 100 a 170, de 200 a 300 reais, de 93 a 120. A ninagliptina, uma tomada ao dia. A saclidipina também e a aloglipina também. A vadaglipina, 2 tomadas, e a sitagliptina, de 1 a 2 tomadas ao dia. Efeitos colaterais, urticária, pancreatite aguda e insuficiência cardíaca. Podem ocorrer em alguns pacientes. A gente tem, então, o mimético análogo ao GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon-1, que aumenta o nível de GLP-1, tá? Com o aumento de síntese e secreção de insulina, além da redução do glucagon, e causa o retardo do esvaziamento gástrico e aumento da saciedade. Temos representantes, então, a hexanatina prolongada. Essa é uma vez por semana, via subcutânea. Tá? Então, elas são vias subcutâneas. A liraglutida, a lixenatida, a dulaglutida e a semiglutida. Então, a liraglutida e a lixenatida, uma injeção ao dia, sempre no mesmo horário. Então, tem que tomar todos os dias. E aqui, os preços, tá? Além dos nomes, né? Então, Saxenda, Vitosa, Soliqua, Trulicity e Ozempic. Os preços são bem mais salgados. De 240 a 723, de 180 a 200, 309, de 800 a
R$ 1.000. Esses medicamentos têm sido usados para obesos, para indivíduos obesos, principalmente por conta do retardo do esvaziamento gástrico e do aumento da saciedade. Tá? O custo-benefício ainda é discutível e o efeito disso na perda de peso não é tão significativo assim. Tá? Mas a ideia era que eles fossem usados para o diabetes. Né? E continuando, então nós temos os inibidores de CSGLT2, que é o inibidor do contrapostador de sódio/glicose 2, que vai atuar na prevenção da reabsorção de glicose no túbulo proximal renal, né, e promoção de glicosúria. Dapaglifloxina, empagliflozina e canaglifosina. Okay? Os nomes: Xigdu, Forxiga, Glichambi, Jardiance e Invocana. Os preços: de 180 a 209, 180 a 400, de 80 a 172. Uma vez ao dia, em qualquer horário. Monitorar infecção genital urinária, poliúria, hipotensão, confusão mental, aumento da creatinina e cetoacidose diabética. Okay? Então é importante observar isso. Bom, então como é que fica essa relação do diabetes tipo 2? Né? Jovem diagnosticado, iniciar a educação em diabetes e orientação do estilo de vida. Então, primeira coisa é fazer isso. Tá? Hemoglobina glicada menor do que 5, sem acidose ou cetose, uso de metformina. Considerar a liraglutida também em coadjuvante. Maior do que 8,5, sem acidose, insulina basal e metformina. Com acidose, cetoacidose e cetoacidose diabética e síndrome hiperosmolar e hiperglicêmica, manejo dessa cetoacidose e da síndrome, insulina intravenosa até resolver a cetoacidose e manter insulina até confirmar anticorpos. Tá? E esses anticorpos a gente vai saber se o paciente está desenvolvendo um dano, né, às células beta das ilhotas de Langerhans e, consequentemente, vai diminuir para sempre a produção de insulina dele. Okay? Bom, tendo anticorpos contra a célula beta, então pacientes com uso de metformina, né, se for negativo, não vai ter medida nenhuma. Uso de metformina, hemoglobina glicada maior do que 7, associar a insulina basal ou associar a liraglutida. Tá? Se associar a insulina basal, se manter menor que 7, né, ok? E se aumentar de 7, associar a liraglutida. Aqui, se associar a liraglutida e manter menor do que 7, manter isso, e se aumentar de 7, associar basal. Então, aumentou de 7, associar a insulina basal. Se diminuir, liraglutida. Agora, caso tenha confirmação positiva de anticorpos contra as células B, né, então iniciar ou manter a insulina como diabetes tipo 1. Okay? Paciente em uso de metformina mais insulina. Reduzir gradualmente a insulina quando a hemoglobina glicada for menor do que 7. Retirar a insulina. Se é maior do que 7, ajustar a dose, né? E se continuar maior do que 7, manter ou aumentar a insulina e associar a liraglutida. Então aqui eu tenho a progressão da secreção de insulina na evolução do diabetes mellitus tipo 2 e os reflexos do tratamento. Então, na etapa 1, eu vou tentar usar todas as medicações, tá? E não usar a insulina. Na etapa 2, eu vou combinar ou usar uma monoterapia. Tá? Eu vou combinar essas medicações. Na etapa 3, eu vou combinação da insulina noturna com a medicação. E na etapa 4, insulina plena. Manter o sensibilizador de insulina, LAGO de GLP-1, inibidor e inibidor de SGLT2. Tá? Então aqui é a propagação da função da célula até quando não produz mais insulina. Certo? Bom, essa foi a primeira parte da aula, e aí na próxima parte da aula nós vamos falar de monitoramento
do diabetes. Além disso, vamos falar também da terapia nutricional do diabetes, do índice glicêmico do diabetes, contagem de carboidrato e toda a parte de metas e ajuste para o paciente vivendo com diabetes. Além disso, contraindicações e considerações finais sobre o diabetes. Bom, por hoje foi o que a gente tinha para passar, e aí tem a segunda parte da aula. Aqui estão meus contatos. Tá? Eu sou nutricionista, atuo em meta-inflamação, HIV e obesidade. Sou pós-graduado em fitoterapia, tenho uma pós-graduação em fitoterapia que está em andamento, termina agora em dezembro. Especialização em psicologia, especialização em farmacologia, em nutrição funcional, mestre em ciência da nutrição e doutor em biologia molecular. Aqui estão as minhas redes sociais, você me encontra como Renato M. Nunes JF. E aqui os meus trabalhos. Tá? Eu queria que você divulgasse a nutrição, porque é a nutrição que vai fazer com que o mundo seja saudável. Então, divulga a nutrição, que a saúde do mundo agradece. E para divulgar a nutrição, você pode acessar os meus projetos. Nutrição Positiva, que é um ambulatório do SUS, o Inove Nutri, que é uma postagem do Instagram sobre nutrição, o Alimente, que é um podcast feito com a professora Aline, o Aperto de Mama, que é sobre câncer, que é a faculdade, junto com a Faculdade de Medicina, o LANUT, que é a Liga Acadêmica de Nutrição, e o Desobese-se, Conecte Saúde, que é um grupo de apoio criado para pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Até a próxima e um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os seus comentários.